Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua TV Mundo Maior. A gente já quer saudar você, querida e querido telespectador, dizer aquele bom dia, muito bom dia para você, bom dia para os técnicos, para todos que estão aí nos bastidores, todos que estão nos bastidores. Começando então esse Alvorada na sua manhã. E temos hoje, né, a nossa sempre convidada especial, a nossa querida Raquel Bachiega, a nossa querida Raquelzinha. Bom dia, Raquel. Bom dia, Nando. Bom dia, galera do bem. Que saudade de vocês. Que bom demais, né? Tá partilhando já desse sábado gostoso, começando o dia bem. É bom demais estar aqui. Olha, um beijo para você, Nando. Um beijo para vocês que nos dará a sua companhia, né, durante o programa, e para todo mundo da equipe também, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Saudade de estar lá nos estúdios, né, Nando? Obrigada aí pela oportunidade. Bom estar com você de novo, meu amigo. Eu que agradeço. Estamos aí, então, né, nessa jornada. E a gente quer falar sobre uma pequena palavra que se chama dever, mas que ela tem grandes significados, grande importância na nossa vida, principalmente na nossa vida atual. Então, para ilustrar aqui esse nosso papo de hoje, essa nossa conversa sobre isso, nós vamos trazer aqui do livro Evangelho em Casa, né, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, O Dever Esquecido. É uma fábula aqui para que a gente possa... Eu vou ler essa fábula toda, ela é pequena, depois a gente começa a comentar aqui sobre isso, né? Então, certo rei muito poderoso, sendo obrigado a longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou-se ao filho. Confiando-lhe a incumbência de levantar grande casa, tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que lhe deixara nas mãos era suficiente. Acontece, porém, que o jovem muito egoísta arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida, e passou a comprar materiais inferiores. Onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar o mármore precioso, punha madeira barata. E nos setores de serviço em que a obra reclamava pedra sólida, aplicava terra batida. Com isso, obteve largas somas que consumiu, desorientado junto de amigos loucos. Quando o monarca voltou, surpreendeu o príncipe abatido e cansado, a apresentar-lhe uma cabana esburacada, ao invés de uma casa nobre. O rei, no entanto, deu-lhe a chave do pequeno casebre e disse-lhe, bondoso, a casa que mandei edificar é para você mesmo, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com o que você próprio escolheu. E aí esse conto, né, nos impere as judiciosas apreciações, como diz o Emmanuel aqui, quanto ao cumprimento exato de nossos deveres. Compraremos, né, que nós possamos, né, diante do nosso Criador, soberano Deus, né, cumprir, né, com os nossos deveres. Então aí, nossa querida Raquel, tá essa fábula aí para a gente comentar, onde muitos deveres, né, nos chamam, nos cabe, né, principalmente nos dias atuais. Não é mesmo, Raquel?
É verdade, nossa, isso parece que assim é um conto muito bem articulado, como sempre faz Emmanuel. À medida em que ele avança no texto, ele faz a gente viajar com os personagens, criar todo o cenário, e aí você imagina, ainda que seja um conto, a cara do pai por dentro, talvez decepcionado, porque ele criou, de repente, uma expectativa diante daquela potência toda que é o filho dele, com a inteligência que ele tem, imaginou o pai. Bom, ele só vai ser sucesso essa construção. Quando eu voltar, eu tenho certeza que eu vou ficar feliz com o que ele construiu. Ele vai usar cada material que eu dei sem desperdiçar. Com certeza o meu filho vai usar as horas do tempo de construção de forma proveitosa. Isso na imaginação do pai, né? Então, quando ele chegou e viu exatamente todo o desperdício, todo o roubo, né? O próprio filho o roubou nessa metáfora, né? De roubou os recursos do pai e usou de outra forma, que não de forma proveitosa. Eu imagino a afeição desse pai, né? Claro que nesse conto sendo articulado ali nessa cena. E de repente o filho sendo tocado. E aí agora algumas formas podem acontecer, né? Ele pode ter sentido vergonha, ele pode ter sido um filho indiferente, nem vergonha ter sentido, né? É claro que é uma alusão a todos nós, né? O filho somos na verdade é cada um de nós, somos todos nós. Então, cada um com a sua personalidade, cada um do seu jeito, mas cada um de nós, em algum momento, claro que frustrou o pai na criação, né? A gente frustra o pai a todo momento, às vezes, se a gente não tomar cuidado dos nossos pensamentos, quando a gente pensa errado, quando a gente joga contra o nosso próprio patrimônio. E tem tanta coisa boa para falar nesse conto, a começar, Nando, talvez, do que seria essa casa. A casa, que o pai, que recursos o pai deu aí? O que é o Criador, na verdade, é o nosso Deus. Ele deu todos os recursos para que essa terra fosse cocriada, né? Ele que fez a base e a gente responsável pela parte menor do trabalho, né? Construir, fazer com que ela funcione em nome do Pai, com os recursos que Ele deu, e tudo de graça na nossa mão. E aí tem tantos pensamentos que a gente pode articular a partir daí, né? O que nós estamos fazendo com esses recursos, se estamos usando bem o tempo da vida, que resposta a gente está dando ao nosso Criador, porque Ele mesmo disse, tudo que você fizer, está fazendo para mim, está fazendo para você, porque a casa, no final das contas, é para você. Estamos falando do planeta Terra. E isso envolve tantos fatores, né? Tantos perfis de pessoas. Às vezes nós mesmos mudamos várias vezes durante a vida, temos várias condutas, né, Nando? Então, esse filho ele pode ser aquele rebelde que não está nem aí, ele vai continuar fazendo loucuras até a vida dar um outro chamado de novo. Pode ser aquele filho que se envergonha e fala, não, realmente eu pisei na bola, pai, como é que eu posso recomeçar? A partir de que ponto a gente pode reconstruir essa casa? Ele pode não ter as mesmas chances, né? Aí a gente fala da casa, uma oportunidade de vida, de reencarnação, né, Nando? De repente, o pai chegou com todo esse recurso e ele, por não saber utilizar bem em seu próprio favor, vai à vida que era generosa e tira esses recursos para que o aprendizado então aconteça. São tantas as variantes aí, mas é sensacional, é bonito, é como dizem os mineirinhos, é bonito demais da conta de ver como Emmanuel tem essa capacidade de encantar com tantos ensinamentos, né, Nando? O filho nessa história aí, ele superestimou assim, o pai tem a riqueza, mas ele se esquece que aquela riqueza também é dele, né? Então, no momento em que ele teve uma chance de abocanhar essa riqueza, né? E ele mal pensava que o pai estava pensando nele, né? Estava pensando em que ele fizesse o melhor possível, que seria dele. Qualquer outra coisa que ele fizesse, se fosse construir uma carruagem, se fosse fazer uma grande plantação, ele falou, estou fazendo para o meu pai. Não, você está fazendo por você mesmo, né? Quando Deus também, como Pai maior, nos concede a riqueza que hoje a gente, através dela, nós podemos usufruir, ele não coloca para nós que aquilo é dele, né? Ele coloca aquilo como a gente pode ser nós é que vamos usar, né?
nós que vamos estar dentro desse usufruto dessas bênçãos, do que ele nos concede. E aí, onde que está, então, né, nisso tudo, o dever, né? Porque se um dia nós fomos recebidos como filhos, né? O dever dele de nos trazer, os nossos pais, o pai maior, né? Ele trouxe isso, deu-nos concedeu-nos a vida. A partir disso, a contrapartida nossa precisa ser a gente cumprir e fazer a nossa parte, não é mesmo, Raquel? E a gente esquece. Na verdade, Emmanuel, ele nos traz de novo uma lembrança que a gente teme em esquecer. Emmanuel também disse em algum dos seus livros, ensinamentos, que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Na roda da vida ou das vidas, que somos reencarnacionistas, portanto, acreditamos que voltaremos aqui outras tantas vezes, Deus é que sabe quantas, e nós vamos herdar o que deixamos, né? Muito se fala de outras gerações. Seremos nós também tendo sorte de voltar para essa escola bendita e ter outras chances de aprendizado? Seremos nós herdeiros do que nós plantarmos. Então, toda vez que eu jogo o papel no chão, toda vez que eu penso que os meus atos agora não ecoam pela eternidade, quando eu ligo o meu psique, a minha energia, o meu dia só aqui, pronto, e morreu, acabou. Muito, é engraçado, né? Mas nós espíritas também corremos o erro de viver achando que morreu, acabou. A gente sabe na cabeça que não, mas às vezes vive esquecendo dessa eternidade, de que realmente tudo que a gente faz ecoa pela eternidade. Nada é impune no universo, né? Então, veja, quando esse pai da fábula, do conto, na verdade, chegou propondo para que o filho construísse, era para que ele fosse herdeiro da criação. E nós somos herdeiros da criação. Muito se fala em nós somos co-criadores, né? E somos isso todos os dias. Ah, mas o outro não faz, né? E a gente? O que nós fazemos, na verdade? Que parte que me cabe? Qual o meu dever? Fato é, né? Esse negócio já não cola mais a gente falar, se o outro não faz, por que eu vou fazer? Não cola mais. A gente sabe que não resolve a vida de ninguém, só piora. Porque o nosso dever fica acumulado, né, Nando? E dever acumulado causa desordens terríveis, psíquicas, emocionais, energéticas, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, minha vida está parada. Mas o que na criação, então, você não deixou fluir para que ela chegasse agora e ficasse parada? Você movimentou seus tesouros espirituais de alguma forma? Colocou sua criatividade 100%, né? E como uma potência do espírito, né? O espírito é uma potência. Você colocou essa potência toda para funcionar de todas as formas? Ah, eu vou conversar com a pessoa, você já vê desânimo, você já vê procrastinação, então não. Essa potência está adormecida. E o resultado é matemático, não é o obsessor pegando no seu pé para travar a tua vida. É o modo como você decidiu viver, não usufruir do jeito bom, do jeito saudável, desses tesouros que Deus entregou e fez tudo parar. Agora, como eu faço fluir de novo? Deixando essa energia, né, da evolução agir, porque é natural, né, Nando? A vida nos impulsiona sempre, sempre para frente, nunca para trás. Nada nunca volta. O tempo não volta. É impossível. Fisicamente é impossível voltar. A história é sempre daqui para frente. Então, quando esse pai volta e quer saber, ô Nando, e aí, o que você fez da obra? Né? Ele vai querer saber todas as intenções do Nando naquela criação, querendo saber se o Nando entendeu, ou se eu e você, todos nós, se nós entendemos que nós seremos esses herdeiros, nós voltaremos para nos apropriar de novo, ou seja, eu cuido do que é meu, eu não cuido só do que é dos outros, né? Tem gente que já desenvolveu bem essa ideia de caridade, né? Consegue ter um coração mais amoroso, de fraternidade e humanidade, mas para aqueles que ainda estão reclusos, lá no cerne do egoísmo, é difícil pensar no coletivo. Então, essa fábula é maravilhosa porque ela traz hoje, Nanda, essa reflexão sobre o coletivo também, né? A casa, o que você está fazendo que é sua casa e onde outros irmãos moram. Como o doutor Adão Nonato sempre dizia, nós somos parentes morando em quartos diferentes, mas na mesma casa.
Isso é fantástico, eu sempre levei comigo esse ensinamento. Isso né? mesmo. Sabe, Raquel, na minha vida profissional, eu trabalhei com engenheiros, com arquitetos, né, e ligado à construção, e a gente sabe, a gente teve a oportunidade de ver aqui no Brasil mesmo um prédio inteirinho desabar no Rio de Janeiro, né, e em outros lugares, até o último, se não me engano, foi no Nordeste, um prédio que desabou. E por quê? Porque foram usados materiais de baixo custo, de qualidade, né, duvidosa, e que não mantém a estrutura como ela deveria ser, né? Então, a gente, quando vai realizar alguma coisa, quando se entrega para nós uma gleba, por exemplo, onde que a gente vai ali cultivar, a gente pode cultivar, colocar aquela terra para produzir, para tornar, né, aquilo útil, foi alguma coisa que foi nos entregue, que nos entregaram. Deus nos entregou isso. E o que nós estamos fazendo para cuidar disso? Então, nós temos os deveres, né? Você que já é da área também jurídica, né? O que acontece quando a pessoa não cumpre, né? Por exemplo, uma lei, ou que, por exemplo, as autoridades estão aí colocando, agora nós estamos vivendo o momento da pandemia, né? Então, se a pessoa, né, não usar máscara, mesmo que já com uma parte, aqui no Brasil, né, muito pequena, que se está vacinada, está se vacinando, nós temos que usar máscara, temos que continuar com a asepsia, com distanciamento. E aí, Raquel, o que a gente pode falar? E aí, que quando a gente olha as fotos, né, de muitas pessoas aglomeradas nas praias, em alguns pontos centrais de São Paulo, né? Nós temos pessoas que as aulas estavam sendo monitoradas, né? E aí a gente vê os estudantes todos os aglomerados tomando ali o aperitivo deles, né? Entre uma aula e outra, todo mundo muito próximo, sem nenhum cuidado. Isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar sobre a nossa própria evolução, o grau da nossa evolução, né? É lógico que nós estamos aqui na Terra num mundo muito heterogêneo, cada um está num grau de evolução, mas do que a gente está falando agora, a gente não está falando simplesmente em julgar as pessoas pela evolução, é alertar pela consciência da noção de evolução, né? Quando uma pessoa ela cuida dela e ela tem ainda a finesse, a classe, a educação de falar, eu uso máscara para me cuidar e principalmente também para cuidar do outro, para minimizar essa situação, para ela se extinguir com o tempo, eu sou esse filho nessa casa do pai que é capaz de pensar no futuro. Porque muitas dessas pessoas que se aglomeraram em praias, e a gente viu aos montes fotos para tudo que é lado, elas não tiveram a mínima consideração com aqueles com os quais eles iam conviver. E eu tenho histórias, relatos de, sabe aquelas coisas, né? Deixou o pai velhinho em casa para ir viajar, para curtir, vai, se aglomera, não se cuida, volta e infecta o idoso, que é um extremo. Ali a gente tem um extremo risco, né, pela saúde, é fator de risco altíssimo para o idoso. Então, assim, isso me faz pensar na qualidade de mundo que a gente ainda vive. Porque, Nando, alertas foram dados. A ciência comprovou, é um vírus mortal, que age rapidamente, que quando ele entra no organismo e entra na fase de intubação, sair da intubação é voltar à vida. E mais, quando você volta, é rezar para não ter nenhuma doença agregada, né? Desenvolvida, patológica, como, por exemplo, cardiopatias, doenças autoimunes. Você acredita, Nando? Um colega de trabalho, ele desenvolveu doença autoimune, uma doença terrível pela Covid, né? Falta de memória. Eu tenho pessoas reais próximas a mim que estão nessa situação. Pessoas que trabalham na linha de frente, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas. Eu falo isso porque o meu irmão também é da área da saúde. E a realidade é essa. Quer dizer, então, quando eu me aglomero, eu penso, eu não ligo para a minha vida.
Eu fico procurando respostas, mas eu juro que eu não achei. Essas pessoas, pelo prazer momentâneo, não pesam esses valores, a vida como mais importante. Não amam a vida e desdenham do que o pai deixou de mais bonito. Fazem, da mesma forma dessa fábula, o filho que fez o casebre, o filho que fez aquela casa paupérrima, quando poderia ter criado algo de muito mais qualidade para viver e morar. Tudo isso metaforicamente, de acordo com a história que a gente fez. É triste, mas eu peço em Deus que um dia a consciência, nós coletivamente, de fato, possamos dar aí um pouquinho, um salto um pouquinho adiante. Você acha, Nando? Está todo mundo na mesma situação, né? Cansados de ficar amofinados dentro de casa. Mas é o esforço necessário para um bem maior. E eu rogo a Deus que possamos, enfim, entender isso. Essa geração nossa que nós estamos vivendo, talvez outras pessoas que são mais antigas aí, né, que são mais idosas, viveram situações parecidas, mas nós, né, dessa geração atual, nunca vivemos isso, né? Então, é um aprendizado muito grande. O que nós estamos fazendo qual o material que nós estamos oferecendo para essa situação, para a vida, como você colocou, como você também mencionou, doutor Adão, que nós moramos em quartos separados, porém na mesma casa. Falando em alusão também a essa parábola, essa história do Emmanuel, de que qual material que nós estamos oferecendo para a vida, qual o material que nós estamos oferecendo para o próximo, o que nós... às vezes as pessoas acham que a gente tem que só, no caso, usar materiais, recursos financeiros para ajudar, mas, por exemplo, esse fator de respeito, de a gente cumprir com o nosso dever de cidadão, né? De cidadão não só do nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, mas do mundo, do planeta, é o que a gente puder oferecer com o nosso comportamento, é o material que a gente está oferecendo para a construção dessa casa, né, que o rei pediu ao filho, na sua ausência, que construísse. Né? Então, o que nós estamos construindo com todo esse manancial de bênçãos que foi nos oferecido, quando Jesus veio e ofereceu esse planeta maravilhoso, lindo? Agora, a gente sente, né, eu tenho repetido isso nas minhas falas, que o planeta, a gente sente que ele está ofegante, que ele está sufocado, que realmente nós estamos, de alguma forma, lá geleiras derretendo, as florestas queimando, os rios secando, os mares poluídos, e por aí vai, né, Raquel? O que nós estamos falando com esse material que está ao nosso alcance, tanto o material psíquico que a gente pode oferecer para o outro, quanto o que nós estamos fazendo com a natureza, que, por exemplo, esse vírus é um resultado também de tudo isso, dessa nossa ineficiência, né? E que ineficiência. A gente não quer levar aqui hoje ao tom de mensageiros do apocalipse, né? Mas alertar que a coisa é muito séria. E a gente precisa parar de ter frases feitas só precisamos salvar o planeta. As pessoas adoram, tem muitos ativistas que arregaçam manga mesmo, mas é muito incipiente ainda os que lutam pela salvação perto daqueles que querem, que acabam com a nossa casa, né? Isso é muito sério. E o nosso corpo, ele é a natureza. Né? Nós já observou isso? Nós temos as cores, né, do firmamento, muitas vezes no nosso corpo. Temos as cores do arco-íris no nosso corpo. Nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Estamos acabando com a água do planeta. Toda vez que eu acabo com alguma coisa do planeta, eu acabo com os recursos que me sustentam. E a gente aprende isso da escola. Com quantos anos, meu Deus do céu? Desde criança. A gente estende, né, Nando? Você, tenho certeza que já, desde a época da sua geração, como na minha, como nas próximas, as escolas sempre incentivam e educam a preservar a natureza, a se integrar com a natureza. E isso ainda não é suficiente, né? Então, o que você falou foi muito bacana. O dever, ele é moral, ele é ético, ele é de consciência. E, acima de tudo, existe um dever muito maior que diz respeito a essa fábula de hoje,
que é o dever do espírito com o Pai. Nós temos dever ético, moral com a sociedade, nós temos deveres em relação ao nosso código moral aqui dentro, a gente com a gente mesmo, aquele momento você com você, mas um dever soberano é com o Pai. A gente está ajudando a criar ou a destruir a criação. Me parece que nós estamos vivendo hoje uma crise muito perigosa, que não é só a pandemia, não. Me parece que é uma crise de consciência. É uma crise de consciência muito profunda. Isso ficou claro quando veio a pandemia, Nando. E eu, como terapeuta, você também, nós pudemos observar que as doenças correlatas à pandemia eram silenciosas, né? Índice de suicídio aumentando, depressão, ansiedade, pânico. Quem não tinha nada disso passou a ter, porque literalmente não fomos treinados a lidar com o que é natural, a cuidar da casa do Pai e a cuidar da gente no natural das coisas, né? Nós somos forçados a viver só o que é de fora. Então, a crise, muitos na política, na sociedade, falam em crise institucional. É muito mais que isso. A crise é existencial, é consciencial e é espiritual. Nós temos que tomar cuidado, porque até Kardec, em uma das obras, Nando, muito interessante, ele disse assim, haverá um tempo em que as pessoas, por falta dessa conexão de alma com o divino, né, enlouqueceriam. Não será esse o momento que a gente está passando? Né? Uma pandemia silenciosa dentro de todos nós, um vazio sem ser preenchido. Com esses tesouros que o Nando falou, o que eu estou dando para a vida? Eu estou dando o meu melhor ou... eu não vou pegar esse papel aqui porque tem quem cate. Né? Eu não vou contribuir com a questão da Amazonas, do Amazonas, né? De Manaus, por exemplo, que afinal de contas eu moro em São Paulo. Está muito longe. Olha, tem gente que pensa de tudo, viu? E tem cada pensamento que me assusta, que eu falo, meu Deus do céu, né? Nós precisamos, nas nossas vibrações, pedir muito para que a gente consiga, e falta tão pouco, gente, me parece, né, Nando, que apesar da crise, apesar das confusões aqui dentro, nas pessoas, na maioria, e eu vejo, os conflitos acontecem com todos nós, não é isso que a gente está falando, que a gente já sabe fazer tudo, nós somos bonitinhos e somos pró-natureza. Não, às vezes a gente joga contra o divino, joga contra o Criador, a gente erra e erra feio, mas acontece que eu sinto que falta tão pouco para a gente dar essa guinada, né? E a gente voltar para a gente nesse momento e saber como que Deus espera que seja essa casa, é o que vai fazer toda a diferença. E começar a construir. Quer um mundo melhor? Que façamos, então, esse mundo melhor. Né? De pouquinho em pouquinho. Pequenos passos ajudam, né, Nando? Um passinho. Quem diz isso é o Alessandro Marques, que é psicólogo. Ele fala, dando um passinho de cada vez. E quando você falou de realmente a gente precisa olhar para o outro, para o próximo, e ver que o que a gente faz aqui desse lado, o André Luiz fala isso. Quando você falou, é lá em Manaus mesmo, eu estou aqui em São Paulo, o que nós fizermos aqui repercute no planeta todo. Né? Você, Raquel, que já conviveu com o povo lá, com os ingleses, né? A gente que já teve contato com pessoas de vários países, de pessoas de outras nações. A gente pode não ser exatamente igual, mas somos semelhantes, né? Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos a nossa psique, nós temos os nossos costumes, a nossa cultura, mas quando a gente é confinado, como aconteceu, né, está acontecendo, em vários lugares ainda está tendo lockdown, o que acontece? Parece que nós somos assim colocados no mínimo para enxergar um pouco mais além, enxergar o nosso vizinho, enxergar aqueles que estão longe e que hoje, graças à tecnologia, a gente consegue esse contato, que nem agora. Estamos nesse contato com você que está aí. E então, por mais que a gente esteja fechado, né, circunscrito, a nossa visão precisa aumentar. A partir de olhando a partir, assim, quando a gente tem um telescópio,
para enxergar uma estrela que está muito distante, normalmente a configuração do telescópio ele tem uma parte fina e outra vai alargando, né, para a lente conseguir o contato com a estrela lá em cima. Então, nós estamos no reduto para poder, olhando para nós, principalmente, porque a gente viver com a gente mesmo não é fácil, não. Tem muita gente que não consegue viver consigo mesmo. E aí, você ter daqui, desse ponto, né, menor, ampliar a sua visão, né, eu acho que tudo isso que está acontecendo está chamando a nossa atenção, né, até para a questão espiritual. Raquel? Sem dúvida. E é um momento muito importante. É muito importante. E o mais legal, gente, é que enquanto a vida ela corre nas nossas veias, enquanto a lucidez, a gente pode fazer a diferença, né? Você pode começar uma nova vida numa quinta-feira, não precisa esperar a segunda chegar. A gente pode olhar para o que a gente já tem e abençoar a nossa vida, né? Em vez de falar, puxa vida, tudo é problema, tudo é isso, tudo é aquilo. Né? Às vezes você conversa com algumas pessoas, né? Você fala, mas meu Deus, como a pessoa gosta de arrumar problema, né? Às vezes você fala assim, o que você quer fazer? A pessoa quer aquilo lá. Ah, mas tem isso, tem aquilo outro. Ela tem uma lista ali gravada no cérebro de umas 10 desculpas que impedem a felicidade natural dela. Né? Então você fala assim, poxa, vamos tornar o nosso dia mais simples. Como você falou, achei uma coisa interessante, né? Você disse assim, nem sempre é gostosinho conviver com a gente. Aí fica a pergunta, né? A casa que o pai te deu, que é a terra, já falamos muito dela aqui até agora, mas essa casa, o teu corpo que você tem hoje, é confortável viver dentro de você? É gostosinho? Você encontra paz no teu coração? Tua mente, ela está navegando em águas tranquilas? Ou não? Ela está sofrendo um turbilhão? Né? Você está em paz com você? Né? Esse é o natural da vida. Essa é a casa que Deus te deu para habitar. É o teu corpo, é onde tua alma habita, por enquanto. E enquanto ela estiver aqui, a gente está conectado a essa casa linda que é a Terra, né? E lembremos como Emmanuel, parece que Emmanuel é fantástico, né? Ele tem uma habilidade muito incrível com as palavras quando ele diz: a casa era para você, meu filho, né? Você quis economizar comprando prego barato, a madeira aí, em vez de mármore e tal? Quando você merece o mármore, você está usando madeira, uma alusão ao mais barato, que é o que ele quis dizer, não ao mais simples, porque o espírito vive no simples perfeitamente bem, né? Mas ele disse, você merece o mármore, você merece o ouro, você merece, numa alusão de simbologia, no seguinte sentido, você nasceu para receber o melhor. E por que você não se dá essa chance de receber o ouro da paz no seu coração, a virtude da alegria nos seus pensamentos? Fica essa lição para a gente pensar hoje nesse sentido também, né, Nando? É verdade. A casa no macro e a casa no micro, que é o nosso corpo, a primeira morada, né, da nossa vida terrena e atual, que a gente sabe aproveitar. Muito bem, então a gente vai dar uma pausa para fazer uma prece, uma oração, uma vibração, que eu vou pedir até para a Raquel fazer para a gente. E aí você fica aí, né? Você fique ligada e ligado nas palavras da Raquel, nesse momento de prece, e depois a gente continua, né, com os comentários, com as reflexões do assunto de hoje. Vamos lá então, Raquel? Bora lá. Já que a gente falou tanto de alegria, né, no Evangelho, tem uma passagem, um título que se chama A Alegria da Prece. Eu convido a todos, então, né, além do conto de hoje, da fábula que o Nando trouxe para a gente estudar, de Emmanuel, que você pudesse também complementar com essa passagem do Evangelho, a alegria da prece. Então, olha que legal poder agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, e eu peço para que você faça isso. Feche seus olhos materiais e abra a tua mente, o teu coração, para um outro nível de consciência. Aquele nível de consciência expandido, capaz de tocar o coração do nosso Criador. E quando isso acontece, nos tornamos em um só. E a alegria da prece
ela é poderosa, ela faz essa conexão acontecer de uma forma muito rápida. E ao final dessa prece, eu tenho certeza que seremos ouvidos nas nossas rogativas. Por isso, pega a sua dor nesse momento, aquela sensação de procrastinação, muitas vezes até preguiça, falta de ânimo. Se você passa pela depressão, pela ansiedade, o que quer que seja que tire a sua paz, coloque agora numa caixinha que nós vamos entregar ao nosso Criador, para que Ele acolha as nossas dores e nos dê a chance de sairmos dessas vibrações mais fortalecidos, com força para continuar a construção dessa casa, deste planeta lindo, onde iremos morar por muitas vezes, nesta e em outras existências, sob as bênçãos de Deus. Então, nós pedimos, nosso Criador, que sejamos um só agora, em um só pensamento, um só coração, que o Senhor esteja conosco, que o seu doce olhar limpe, entre no nosso corpo, tire de nós todas as energias densas, contrárias à nossa felicidade, à nossa evolução, que já não servem mais. E por misericórdia e bondade, que a sua doce presença se estenda em nossa casa, no nosso lar, em todos os cômodos, que haja luz, que haja harmonia, que haja paz, que haja limpeza espiritual em todos os cantos, para que essa energia se estenda aos nossos familiares, aqueles que habitam e convivem conosco a todo momento. Permita, Senhor, que essa mesma luz se estenda aos nossos projetos, aos nossos trabalhos, que os nossos celeiros sejam sempre cheios, que venham as oportunidades de trabalho, as oportunidades de crescimento intelectual, emocional, que tudo se volte para o nosso bem, para o nosso crescimento. Que essa mesma luz de amor e de paz se estendam por todos os lares que precisam desta harmonia, que precisam dessa mesma energia que acabamos de receber. Vamos vibrando para os profissionais da área da saúde, por todos os leitos em que alguém agora esteja lutando pela vida. Vamos batalhar agora nas nossas vibrações para os cientistas, que eles consigam cada vez mais vacinas, cada vez mais eficazes para a Covid-19, para que muito em breve a nossa vida possa voltar aos eixos e possamos continuar a nossa jornada com alegria de onde paramos. Em nome de Deus, que haja alegria no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, que sejamos luz no mundo, até o dia em que formos chamados a transcender para outros lares das moradas do Criador. Abençoado seja esse momento, Senhor, muito obrigada pela oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Assim seja. Ei, que gostoso, né? A gente entrar nessas vibrações, maravilhoso. Então, pensemos que outras pessoas poderiam estar conosco nessas vibrações também. Então, a gente quer dar um recadinho para você. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Como que você faz? Entre no site, aqui na telinha você vai ver amigosdaboanova.com.br. Aí você entra no site, vai conhecer, vai poder... Lá tem o chat, tem os números de telefone e também tem os telefones que a gente vai colocar aqui na telinha para você anotar, que é o telefone fixo e o WhatsApp para você conversar com as nossas colaboradoras e colaboradores. Colabore você também, né, para que outras pessoas possam assistir a TV Mundo Maior em 24 horas de programação positiva, cristã, espírita, e também a rádio, querida Rádio Boa Nova. Então, entre em contato e faça parte desta família. E, Raquel, você tem feito lives aí, você tem também expandido aí o seu trabalho, né, na cromoterapia. Como que as pessoas fazem aí para entrar em contato, entrar lá na live, participar da live? Como é que faz? Pois é, a gente tem aí o programa Cantinho da Alma, toda 8 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, né? Pelo meu Instagram, Raquel, underline, aquele tracinho baixo, né? Raquel, underline, Baxiega. Baxiega, como aparece, deve aparecer para vocês, com 2 Cs,
Facinho, facinho. Eu tenho concentrado os meus trabalhos lá, Nando. E aproveito e faço convite para o pessoal conhecer o perfil, conhecer o que eu faço por lá. Tem rodado bastante coisa legal. A gente fez uma turminha bem boa e a gente estuda filosofia, a gente estuda questões de autoconhecimento, terapias integrativas, questões sobre espiritualidade. Tem muita coisa rolando de bom lá. E também o espiritismo, né? Trazendo questões sempre, 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 porque a gente tem muita ciência espírita já produzida. Então, a gente aproveita tudo isso para crescer, expandir a nossa consciência. Então, é um conteúdo que você pode assistir ao vivo ou gravado lá no IGTV. E dia 13 de fevereiro, Nando, vai rolar um curso bacana, curso de Metafísica da Saúde, estão todos convidados também. Nós vamos dar dicas aí de psicanálise, neurociência, filosofia, curso bastante bacana. Estão todos convidados, viu? Obrigado aí, estamos todos convidados. Convidamos também para participar do Laços Espirituais, que é o nosso, a gente tem podcasts já lá no Spotify e também, né, no SoundCloud. Você entrando também no meu Instagram e também no meu Facebook, lá tem os links para você ouvir. A gente já tem vários gravados para você ouvir e já conversei com a Raquel, a gente precisa marcar para ela também gravar com a gente lá. Então, procura lá Laços Espirituais no Spotify e você pode ouvir aí os nossos podcasts, os episódios dos podcasts. E tá muito legal, por sinal, né, Nando? Puxa vida, tem cada episódio bacana lá que serve para a gente pensar, refletir. Muito gostoso. Parabéns pelo trabalho, tá bem legal. Obrigado, Raquel. Muito bem, então vamos aí continuar. Ainda faltam uns minutinhos para a gente terminar o programa, para encerrar. E aí a gente, né, falando dessa questão do dever, quanto é importante a gente deitar, como sempre se fala, né? Ah, eu deito no meu travesseiro e eu durmo, que é uma beleza, minha consciência está tranquila, né? Então, nada, né, Raquel, como a gente procurar dentro das forças que nós temos, dentro da condição que nós temos, no alcance que a gente possa chegar, cumprir com esses deveres que nos cabem, né, Raquel? Isso, Nando, com capricho, né? Às vezes você vê aquelas casinhas bem simplesinhas, chão batido, mas tudo varridinho, tudo no lugar. As panelas que servem como espelho, né? Que deixa assim penduradinho, tudo bonitinho. Tem uma florzinha que colhe do jardim, coloca no vasinho na planta. Tudo isso é capricho. Tudo isso é saber viver e viver bem. Usar esses tesouros que Deus deu, cada um ali para o seu momento, mais ou menos, não importa, mas saber usar é o fundamental, né? E depois olhar para aquele teu capricho e se sentir bem. É isso que Deus espera. Eu sinto isso, Nando, que Deus não espera muito da gente, não. Ele espera, não, sabe, se a gente for feliz, ele já está mais que satisfeito. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte desse programa hoje, porque me fez refletir muito, até para saber se eu mesma estou usando bem desses recursos que Deus está colocando aí no meu caminho, viu? Espero que a gente consiga usar com sabedoria, né, Nando? Então, você vê, sempre as oportunidades chegam à nossa mão porque Deus é misericordioso. Se Ele já nos concedeu, mais uma vez, entrarmos na vida, reencarnarmos, não é algo, claro que fácil dentro de um planeta de provas e expiações, mas é a oportunidade de, como você usou lá, de ouro que a gente tem. E a gente não pode perder essa oportunidade, né? O espírito está aqui para crescer. Tudo que está acontecendo à nossa volta, se a gente souber conviver bem com isso, lidar bem com isso, só vamos crescer, só vamos tirar muito proveito, né, Raquel? Nossa, usar bem o que a gente já tem, né? Às vezes as pessoas têm tudo, e como a gente fala, tem tudo e não dá valor, né? Fica esperando sempre chegar, sempre chegar. A gente sempre quer mais. Mas às vezes, quando a gente consegue, a gente, por não ter dado valor às pequenas coisas do dia a dia, será que a gente vai saber fruir do grande quando ele chegar, das coisas grandiosas? Isso faz a gente pensar, isso é importante para o espírito não entrar em embustes, né?
de tentar falar, puxa, eu tenho tanta coisa agora, mas eu não consigo usufruir. Eu já ouvi isso de pessoas que passavam por isso, né? Então, o ser humano ele é muito complexo, mas é tão simples ser feliz. Começando a dar valor, então, para o que a gente tem hoje. Tentando agradecer o Pai pelos tesouros que Ele já nos deu. Porque, Nando, quando a gente deixa fluir a nossa vida, não falta. As coisas vêm. Se as coisas apertam, até financeiramente falando, sempre aparece alguma oportunidade ali, como uma boia que parece que Deus joga. Vocês falam, nossa, mas de onde veio isso? É Deus agindo na nossa vida. Isso é maravilhoso, né? É isso mesmo. Bom, Raquel, a gente está chegando no final aí de mais um programa Alvorada. Eu quero agradecer imensamente aí a oportunidade que você nos dá de trazer as suas palavras, esse incentivo, né, positivo que você traz para a gente, e agradecer aí por estar com a gente. Eu que agradeço, Nando. Primeiro, parabéns pela escolha do tema, foi muito pontual, muito bacana mesmo, tá de parabéns. Agradeço pela companhia de vocês que estiveram aqui com a gente nessa manhã gostosa, e eu espero a próxima vez aí de poder estar junto, que é muito bom estar aqui, viu? Um beijo grande. Beijo, Raquel, tudo de bom. E tchau, tchau para você aí. Tchau, Raquel. Dá aquele tchau, tchauzinho para... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.